Fala galera, tudo tranquilo? Estamos de volta, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre dinâmica demográfica brasileira. Hoje o foco é migração, né? Migração no Brasil, algo histórico, né? Vamos focar um pouquinho no século XX no Brasil. E quando a gente fala de século XX no Brasil e migração, a gente precisa entender as transformações econômicas, políticas, sociais que o Brasil estava passando, né? Um momento de grande avanço do processo de urbanização, né, é extremamente estimulado pelo desenvolvimento industrial brasileiro, né? Então essa política, né, de orientação urbana industrial iniciada a partir de Vargas, década de 30, né, a era Vargas traz transformações variadas no Brasil, entre eles o próprio dinamismo, né, demográfico, tá bom? Lembre-se, quando a gente fala sobre migração, é uma lógica que relaciona fatores repulsivos, fatores atrativos. Esses fatores repulsivos são construídos, né, ao longo do tempo, são alterados, modificados ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho. Então, ó, tema da aula de hoje, Brasil, migração, tá? Eu fiz esse mapa aqui, organizei esse mapa mental para ficar um pouco mais fácil, né, o entendimento de vocês, e a partir dele a gente vai discutindo os pontos principais, tá bom? Então aqui, ó, migrações internas ou nacionais, ou seja, são aquelas, né, migrações, aqueles fluxos migratórios que se dão dentro do próprio território, né? Ou seja, pegando mais um conceito da geografia, quando a gente fala de país, é justamente o território, né, de um estado, legal? Beleza? Então, quando a gente fala sobre migrações internas a gente precisa entender a própria construção do espaço geográfico, a gente precisa entender as transformações econômicas, né? A gente precisa entender essa relação entre, né, fatores repulsivos e fatores atrativos. A gente precisa ter esse entendimento, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de saldo migratório, a gente precisa entender que ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Vamos lá. Como a gente vai entender essa lógica, né? O emigrante é aquele indivíduo que vai embora. Lembrado do macetezinho? Indivíduo que vai embora, ou seja, que está saindo de uma determinada região, tudo bem? Determinado local. E o imigrante, olha bem entre aspas, tá? É só para você decorar. É o que invade, ou seja, aquele que chega. Beleza? Não é invadir, né, dentro de um entendimento violento, né, de migração ilegal, nada disso, é só para você decorar. Então, ó, o que a gente precisa entender? Que quando a gente fala de saldo migratório, tá legal? Nós temos o saldo migratório positivo. Rômulo, quando que a gente tem um saldo migratório positivo? É quando o imigrante, tá legal? Aquele indivíduo que chega, ele apresenta um percentual maior, um volume, né, um quantitativo maior do que o imigrante, o indivíduo que vai embora. E quando a gente fala de saldo migratório negativo, é só a gente inverter o pensamento, né? O número de emigrantes ele vai ser maior do que o número de imigrantes, certinho? E isso vai mudando ao longo do tempo. Certo? A gente precisa entender esse dinamismo, tá bom? Então, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Quando a gente falou, né, pegou século XX, o que a gente precisa entender? Ó, principais períodos das migrações internas do Brasil de 1950 até os dias atuais. Então, para ficar um pouco mais fácil, vamos discutir aqui, vamos detalhar, né, tópico por tópico, tá bom? Primeira situação, quando a gente fala desse saldo migratório, dá uma olhada aqui, por favor, nesse ambiente. Reparem que a gente está falando aqui sobre a participação, né, do saldo da imigração e da imigração dentro do crescimento populacional brasileiro. O que a gente precisa entender? Voltar aqui de novo aos conceitos, né? Crescimento populacional, ou seja, tamanho, né? Crescimento demográfico de uma determinada região, país, ele vai ser igual ao crescimento vegetativo. E quando a gente fala de crescimento vegetativo ou crescimento natural, é justamente a diferença, né, entre natalidade e mortalidade. A gente precisa entender essa relação, mais o saldo migratório, tá? Mais o saldo migratório, que a gente já falou, que se dá numa relação entre imigração, né, e emigração. Beleza? Reparem como foi, né, importante esse entendimento. Quando a gente fala aqui de 1808, é o momento da chegada, né, da família real brasileira, né, comandada aí pelo príncipe regente, então o príncipe regente Dom João VI, que chega fugido, né, das guerras napoleônicas aqui no Brasil. Mas
não vamos entrar nesses detalhes históricos, certo? Até 1890, lembre-se da proclamação da República, né? Em 1889. Reparem como a entrada de imigrantes, né, vai ser extremamente importante, para o total da população brasileira. A gente pode falar sobre um longo período aqui, que obviamente antecede esse contexto, que a gente está falando da entrada, inclusive, de imigração forçada, né? A gente está falando sobre o quantitativo, né, gigante de escravos africanos que foram trazidos para o Brasil para servirem como escravos para diversas funções, né, principalmente ligadas a atividades primárias para a lavoura. Nesse contexto aqui, o crescimento, uma importância muito grande nas primeiras décadas do século XIX, do café, que ganhava gosto no mercado europeu, que ganhava gosto no mercado dos Estados Unidos, e progressivamente ele vai se consolidando como um grande produto, estimulando, né, os seus plantios, primeiramente ali no Vale do Paraíba, na região Rio de Janeiro, avançando, né, para a região do Vale do Paraíba também, essa região do Vale do Paraíba do Sul, né, entre São Paulo e Rio, e depois avançando para outras regiões. Olha, né, a importância dele. O auge, né, do café durante o período imperial do Brasil vai se dar no segundo reinado, no reinado, né, na administração do Dom Pedro II, a partir do golpe da maioridade em 1840, né, e vai se estender até a proclamação da República em 1889. Tá bom? Então nós temos, né, esse fluxo muito grande. Um outro destaque que a gente precisa também chamar a atenção nesse contexto aqui é em 1850. O que nós temos em 1850? Em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Foi uma confirmação, uma ratificação do fim da proibição do tráfico intercontinental. Isso não quer dizer que o tráfico tenha acabado internamente, isso não quer dizer que o contrabando tenha terminado de fato, isso não quer dizer que a escravidão tenha terminado, nada disso. Mas isso já indica, né, uma grande transformação, fruto do próprio avançar do sistema capitalista em termos planetários. Isso traz mudanças significativas, né? Inclusive no Brasil. Obviamente que nós temos pressões dos países, né, mais fortes economicamente, naquele contexto na Inglaterra, para uma mudança de perfil da mão de obra brasileira, né, dentro da lógica do capitalismo, mão de obra assalariada, exploração, mais-valia, ao mesmo tempo uma produção de excedentes e, consequentemente, você necessitando de um mercado consumidor crescente. Escravo não tem salário, né? Então, a introdução do modo de produção capitalista traz mudanças, né, bem significativas. Rômulo, o que isso tem a ver com a história da imigração no Brasil, né? Primeiro, acompanhado, né, dessa lei, nós temos uma escassez e um encarecimento da mão de obra negra. E uma das principais, né, transformações foi justamente a atração do imigrante europeu. Lembrem-se, né, que a Europa estava num período de grande ebulição social, momento, né, das revoluções muito forte na Europa, né, marcando o findar de um período, a emergência de um novo período na Europa, com guerras, com conflitos, com processos, tentativas de processos de unificação, uma grande ebulição social. Então, a vinda para o Brasil, por exemplo, para um país tropical, onde tudo que se planta se dá, era o que se propagava na época, né, seria uma forma de enriquecimento rápido, de emergência, né, econômico e social, que poderia, inclusive, garantir que essas famílias voltassem para o seu local de origem numa outra posição social, num outro, né, status socioeconômico. Tá? Então você tem essa atração dos imigrantes. No primeiro momento, nós temos aquela imigração particular, né, atraindo, né, muitos imigrantes através de estímulos de grandes empresários agrícolas naquele momento, grandes latifundiários, que se antecipavam, né, a essas transições em termos de regime de trabalho, e a vida do imigrante não era nada fácil. Isso levou, inclusive, alguns países a proibirem, né, que seus né, cidadãos viessem para o Brasil devido à situação de precariedade, né? Então entra a questão do Estado, né, a migração subvenciada, né, subsidiada, o subsídio aí para atrair os imigrantes, tá bom? Isso trouxe, né, um outro patamar de atração migratória. Aí pergunta, você já entendeu por que o imigrante,
né, vinha para o Brasil, condições, né, econômicas muito instáveis na Europa, mais uma atratividade, né, naquele momento de uma publicidade muito forte, mas por que o europeu? Muitos vão dizer, porque o europeu, né, a mão de obra especializada e tal. Gente, nós tínhamos vizinhos aqui que poderiam ser mais facilmente estimulados, né? Só que a gente tem que entender que, juntamente com essas transformações, nós temos uma política de branqueamento da população. Então, essas autoridades políticas, essa orientação política ideológica que nós tínhamos, era um processo de branqueamento da população, ou seja, a atração do imigrante europeu também era bem vista, não somente para servir de braços para trabalhar, mas de uma forma de branquear a população brasileira. Era o pensamento de muitos políticos da época, né? De uma grande parte da elite brasileira, tá bom? Então a gente vai perceber, né, que aqui também nós temos, né, uma queda significativa a partir da proclamação da República, beleza? Transformações muito fortes aí, legal? E no início do século 900, né, no início do século 20, nós temos de novo um aumento muito estimulado aqui também pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, né, muito estimulado. Depois, de novo, nós temos uma queda, né, e a partir dos anos 40 nós temos um crescimento novamente. Esse crescimento aí precisa ser entendido dentro de alguns aspectos, né? Primeiro, o desenvolvimento urbano industrial, que só atrai imigrantes, mas por outro lado, a própria política nacionalista de Vargas, né, foi extremamente assim tensa, complicada. Por quê? Ele vai instituir durante, né, seus primeiros anos de mandato da era Vargas a chamada Lei de Cotas, onde ele vai restringir a entrada de determinadas nacionalidades no Brasil através de uma lei que vai, né, que vai justificar isso. Ou seja, o que a Lei de Cotas dizia? Que se nos últimos 50 anos, né, entraram, 1.000, né, indivíduos de uma determinada nacionalidade, a partir de agora só pode entrar 2%. 2% de 1.000, 20. Então, por exemplo, se entraram 1.000 alemães, a partir de agora, só 20. Somente 2%, né, do total, né, de imigrantes de uma determinada nacionalidade nos últimos 50 anos. Rômulo, o que o Vargas queria com isso? Vários fatores. Primeiro, uma política nacionalista. Segundo, o mundo vivia, né, uma ebulição social muito forte, inclusive com um processo de polarização ideológica, né? De um lado, o avanço nazifascista, de outro lado, uma necessidade de reorganização da classe trabalhadora internacional, muito estimulada também desde a Revolução Russa, né, de 1917, a vitória na Guerra Civil e a formação da União Soviética em 1922. Então, Vargas queria também desestimular a entrada de imigrantes, justamente para desestimular também a entrada de certas ideologias que ele considerava nociva para a totalidade da sociedade brasileira. Por outro lado, é um momento de forte êxodo rural, principalmente nordestinos. Então, você absorvia, né, essa mão de obra nacional, evitando, de certa forma, inclusive, problemas urbanos mais intensos, né, mais rápidos. Então você pode perceber que nós temos ali vários objetivos que envolvem a lei de cotas, objetivos de preconceito, objetivos de uma política nacionalista bastante agressiva, né, para se adequar às próprias transformações internas do Brasil, o direcionamento dos fluxos migratórios, tá bom? Então a gente tem todo esse entendimento aí, tá legal? Quando chega também, nós temos a Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, né? E com o JK, quando a gente está falando aqui, né, no período JK, a gente pode entender que o Brasil avança, né, na atração imigratória também, período JK de 56 até 61, iniciozinho ali de 61, até o dia 31 de janeiro. Então nós temos ali todo um processo de grande incremento urbano e industrial que também leva a um processo de atração, tá bom? E a gente começa a perceber que toda uma crise política institucionalizada, tentativas de golpe, isso fica explícito desde do suicídio de Vargas, tentativas, né, golpistas que vem acompanhando, tentativa de golpes em torno da eleição de JK, avanço, né, numa tentativa de golpe ali quando o Jânio Quadros renuncia e João Goulart, né, o seu vice-presidente ia assumir, bacana, até que culmina no golpe militar de fato em 1964, tá bom? Então tudo isso trouxe um desestímulo também atrativo devido à grande crise
política e econômica que o Brasil vivia. Então, a crise política influenciando diretamente numa crise econômica. Tá legal? E a partir dos anos 70, né, principalmente a partir da segunda metade dos anos 70, o Brasil entra numa crise profunda. Uma crise econômica muito forte, né, com fortes reflexos também, uma forte relação direta com o cenário internacional, que era de crise econômica mundial, a crise dos anos 70, a crise, né, do primeiro choque do petróleo em 73, segundo choque do petróleo em 79, né, uma crise muito forte, uma crise do modelo econômico vigente, do keynesianismo, né, do modelo fordista, que isso, de fato, né, chega forte em países como o Brasil. Lembre-se que o Brasil é extremamente dependente, né, da atração de investimentos externos, de capitais externos, de tecnologias externas, e à medida que esses capitais, né, eles diminuem, à medida que os juros aumentam, à medida que o cenário econômico internacional não é tão favorável assim, isso traz reflexos significativos. Então, essa crise econômica da ditadura militar também traz um desestímulo muito grande à atração imigratória. Então, você repare como os momentos históricos eles justificam o maior peso do saldo migratório para o conjunto da população total, como também levam, né, ao menor estímulo. Tá certo? Então a gente precisa entender isso, ou seja, como que o saldo migratório ele interfere diretamente no conjunto da população total, onde ele não apresenta. Então, a partir dos anos, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, o saldo migratório brasileiro vai ser um saldo migratório negativo. Né? Vai ser um saldo migratório negativo. Situação que começa, né, a ser alterada, onde começa o Brasil a ter uma grande atração migratória, mas mesmo assim mantendo o saldo migratório negativo a partir do início do século XXI. Né? A partir dali do governo Lula, com um grande crescimento econômico, o Brasil passa, né, a um outro patamar econômico mundial, também estimulado, né, pelo próprio momento econômico do mundo. O Brasil passa a atrair muitos imigrantes, inclusive imigrantes, né, dos nossos vizinhos, devido ao grande, né, incremento, grande emergência econômica brasileira. A economia brasileira crescendo, né, isso estimulando o desenvolvimento industrial, estimulando o desenvolvimento dos setores da economia e com isso atraindo imigrantes. Tá bom? Então, até mais ou menos 2010 ali, o Brasil de fato, né, passou a atrair grandes fluxos migratórios. E a projeção ali naquele contexto era que o Brasil já iria apresentar um crescimento populacional fruto de um saldo migratório positivo, algo que não se concretizou. Né? No segundo momento, nós temos uma crise política muito forte, soma-se a uma grande estabilidade econômica, isso aprofunda ainda mais o cenário, né, de crise no Brasil. E a gente pode perceber, a partir do impeachment da Dilma, né, governo Temer, as transformações, o Brasil vem declinando muito, né, declinando muito fortemente em termos econômicos, perdendo posições no PIB, e o Brasil deixando de ser então um país atrativo, né, para os imigrantes. Tá bom? Então a gente precisa entender essa relação, que são relações históricas, tá certo? Então, fechamos esse primeiro momento aí, esse primeiro passo para a gente construir esse pensamento ao longo do esquema, tá bom? Grande abraço para vocês e aí a gente volta.